Em momentos na nossa vida que a gente fica meio perdido, meio sem entender as coisas, o real motivo pelo qual todas as situações vêm acontecer na nossa vida, e a gente busca resposta em muita coisa externa e esquece de buscar a resposta dentro da gente. E depois dessas últimas semanas, desses últimos meses, até um pouco afastado das redes sociais e das pessoas no geral, eu tenho uma coisa muito legal para contar para vocês. Dentro dessa minha jornada de autoconhecimento, dentro desse mergulho, por toda essa busca de me autoconhecer, desse processo de cura, de todo esse processo que ele começou lá pelos meus 15 anos e ele perdura até hoje, e acredito que vai perdurar pelo resto da minha vida, porque a gente está em constante evolução. Eu sempre ouvi falar muito em rituais, em medicinas alternativas, e sempre fui encantado pela medicina do ayahuasca, mas nunca tive coragem de fato mergulhar nessa cura ou simplesmente ir mais a fundo sobre esse tema, e acabava sempre levando em consideração os comentários e de repente as experiências que não foram legais das outras pessoas, e usava isso como base, né? Então sempre que eu falava sobre a ayahuasca ou falava sobre desse tipo de medicina, eu sentia muito medo, eu sentia muito receio. E nessas últimas semanas, parecia que alguma coisa ia acontecer, e parecia que eu ia sentir esse chamado. Agora eu vejo que, de fato, esse chamado ele iria acontecer, mas eu não sabia que seria dessa forma e que seria agora, né? Todas as pessoas que consagram a ayahuasca, todas as pessoas que apoiam essa medicina e que estão sempre dentro desse assunto, sempre falam que não existe hora certa, mas existe um momento um pouco melhor, né? Não necessariamente os piores momentos da nossa vida, que a gente está com problemas familiares ou problemas financeiros. Ir a fundo na medicina da ayahuasca pode ser que não seja uma experiência boa. Eu ouvia relatos dessa forma. E nesses últimos meses, nessas últimas semanas, eu me sentia meio perdido, não estava me encontrando com algumas coisas, muita coisa não fazia sentido para mim, não tinha mais o mesmo vício, não tinha mais a mesma alegria, a mesma vontade de acordar todos os dias como nos meses atrás. E parece que tudo precisa acontecer na hora que precisa acontecer. Então, há 2 semanas atrás eu tive o chamado da ayahuasca. Eu sou uma pessoa que estou sempre completamente ligado com a natureza, é por isso que eu escolhi esse lugar aqui, que é a minha cabana, para poder compartilhar com vocês a minha experiência com a ayahuasca. Eu tive esse chamado, e através de uma pessoa, de uma amiga, eu tive a honra e o prazer enorme de conhecer um lugar super especial, que é o Instituto Alma Sagrada, lá em Gaspar, que me ajudou nesse caminho, nessa jornada dessa cura. Procurar a medicina da ayahuasca não foi uma coisa nova para mim, eu já sabia há muitos anos, né, uma grande parte de como funcionava, mas não tinha ido tão a fundo. E chegando no Instituto Alma Sagrada, eu fui tão bem acolhido, eu fui tão amado, eu fui tão bem recebido e recepcionado e acompanhado também. Parece loucura a gente pensar de que um ritual, uma consagração de uma medicina que por muitas pessoas não é conhecida, ela é ignorada, e é impressionante como a gente pode encontrar pessoas tão maravilhosas na nossa vida. E lá nesse instituto eu realmente tive a melhor experiência da minha vida até hoje. Durante todo o processo da ayahuasca, durante toda aquela consagração, eu fui muito bem acolhido, eu fui muito bem recebido, todo mundo foi muito prestativo. E no momento em que eu cheguei lá, eles explicaram todas as formas, todo o processo de como iria acontecer esse processo de cura da ayahuasca, justamente para informar todas as pessoas, né, que a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter receio, porque aquilo lá é a cura divina, é a força da natureza, é a nossa força, é Deus, é muita coisa. Eu entendo que existem pessoas que tenham relatos não tão bons, mas o
o meu relato foi incrível. Eu tomei a primeira dose e no momento da primeira dose da ayahuasca, depois de toda aquela explicação do pessoal lá do instituto, na primeira dose da ayahuasca, eu senti o amor maior do mundo. Foi o momento que eu mais senti amor na minha vida, eu transbordava amor. Eu acho que é isso que mais existe dentro do meu coração. Foi ali que eu consegui enxergar esse amor maior do mundo que eu tenho, tanto pelas pessoas da minha volta, quanto a natureza que me rodeia, quanto as outras coisas. E nesse primeiro processo eu vi a minha criança interior. Eu até tentei ver familiares, tentei ver outras situações, outras coisas na minha vida que pudessem ser tratadas ali naquele momento, mas eu não conseguia enxergar nada mais além de mim. Eu enxergava eu, criança pequena, enxergava aquela criança, aquele bebê indefeso dentro do berço, e eu por todo momento eu me acolhia, eu me abraçava e eu sentia aquele amor maior do mundo, explicando que a gente já venceu, a gente já conseguiu tudo o que a gente queria e a gente está vivo e a gente está feliz, a gente tem saúde e esse é o maior bem que a gente tem. Como eu já venho falando sempre para vocês aqui nos meus vídeos, compartilhando as minhas experiências. Esse primeiro momento ele foi bem significativo para mim porque eu nunca tinha sentido tão forte a minha criança interior. E nesse processo agora de recuperação eu tenho cada vez mais sentido e isso tem refletido, reverberado na minha vida das vezes em que eu não estou sabendo lidar com os meus sentimentos e eu volto, eu retrocedo e vejo e analiso a minha criança interior. Durante todo esse processo, essa cura que a gente vem tendo ali dentro do Instituto, muita coisa vem à tona na nossa cabeça, muita coisa a gente fica sem entender e de fato pra gente não entender. A ayahuasca ela serve para trazer à tona todas as coisas que a gente precisa tratar e todas as coisas que a gente precisa curar. E isso não quer dizer que vai ser feito e vai ser curado naquele dia. Grande parte dessas coisas não são feitas naquele dia, elas são plantadas lá, elas são mostradas lá, para depois a gente tratar isso no decorrer dos nossos dias e dos meses, e enfim, de todas as relações que a gente vai ter com as outras pessoas. E esse é o mais impressionante da ayahuasca, ela não é uma coisa que é feita lá, ela é plantada, ela é semeada lá e ela vem reverberando pro resto dos dias e das semanas. Por isso que ela é tão linda. No momento em que foi oferecida a segunda dose, eu certamente me prontifiquei para tomar a segunda dose. Eu lembro certinho que a minha guardiã, no momento da consagração tinha uma banda com violino, com flauta, com tambor. Era a coisa mais linda desse mundo, realmente a coisa mais linda que eu já vi nesse mundo, a energia incrível. Meu cérebro automaticamente ele não estava aceitando, o tempo inteiro eu ficava com o olho aberto, ficava olhando a banda, enfim, olhava a movimentação e eu precisei de um toque. Assim, a minha guardiã, ela veio até mim e ela falou: se você não fechar o olhinho, você não vai sentir a força. E é impressionante que até nesse momento, nesse processo de cura, mesmo que individual, alguém olhou para mim e veio me dar esse toque para dizer: esse teu processo de cura, ele não tá fora. Não é analisando e olhando as outras pessoas que vai ter um processo de cura. É você por dentro, é você fechando os olhos. E no momento em que eu fechei os olhos, eu senti toda a força da ayahuasca. Eu senti toda a força do mundo. Esse processo ele levou horas, a consagração levou mais de 7 horas no total, que foram as melhores 7 horas da minha vida disparado nesse processo de autoconhecimento. Não tem como eu explicar exatamente o que aconteceu, mas de alguma forma eu senti como se fosse uma pressão absurda em cima do meu corpo, como se tivessem toneladas em cima do meu corpo e eu pudesse sentir toda essa força da natureza. Ela entrava, essa vitalidade entrava pelos meus pés e ela saía pela ponta da minha cabeça. O meu corpo, eu via as minhas mãos, eu via a luz, sentia a luz por todo o meu corpo. E isso era tão lindo, isso era tão forte, ter essa sensação, sentir isso e
poder colocar para fora, né, através do vômito. A gente coloca todas as nossas mágoas, todas as coisas que estão no nosso corpo que a gente precisa eliminar, fazendo, né, essa limpeza tanto física quanto espiritual. É um processo de autoconhecimento também. Então, nessa segunda dose, realmente foi o momento mais emocionante, mais impactante para mim, onde muitas coisas aconteceram, não tem como eu explicar todas elas para vocês, mas no final da força dessa segunda etapa, eu me senti dentro da floresta amazônica e eu conseguia sentir toda a força da natureza. Isso para mim foi impagável, é impagável. Eu amo estar conectado com a natureza e poder sentir isso daquela forma tão forte é realmente uma coisa sobrenatural, que eu não consigo explicar. Depois dessa segunda dose, no pessoal da consagração, a gente ainda teve a oportunidade da terceira dose, mas eu acabei ficando com as duas. Acabei não colocando a terceira dose, mas foi tão lindo e eu fui tão bem recebido, tão acolhido, tão amado, eu me senti tão amado ali dentro que isso me fez enxergar com outros olhos outras situações. E me fez pensar que, cara, a gente, na verdade, a gente só faz parte, a gente é só mais uma pessoa que faz parte desse grande plano, desse grande mundo e dessa natureza, e a gente faz parte da natureza, a gente tem raízes como a natureza tem, a gente faz parte de tudo isso. Então, esse foi o meu maior aprendizado ali na consagração, poder estar sentindo de perto esse poder absurdo da natureza. Esse é o meu relato mais profundo e sincero e genuíno com relação da minha experiência com a ayahuasca, com a relação à minha experiência de autoconhecimento, meu processo de cura. Eu espero que eu tenha te passado um pouco de como foi a minha experiência, de como tem sido essa minha jornada do autoconhecimento, porque a minha ideia é compartilhar com vocês todas as minhas experiências, todas essas coisas boas que têm feito muito bem para mim e eu espero que façam bem para vocês. Eu queria agradecer, em especial a Mayara, minha amiga que me indicou o Instituto Alma Sagrada e toda a equipe lá do Instituto, que foi realizado em Gaspar. Eu fui muito bem acolhido, eu pretendo fazer muito mais consagrações, pretendo consagrar muito mais vezes para mergulhar cada vez mais nesse processo de autoconhecimento. Eu me sinto uma pessoa muito mais feliz e realizada, que realmente dá valor para as coisas mais importantes, né, que é a nossa vitalidade, que é a nossa vida, que é o nosso tempo, e poder desfrutar de momentos perto da natureza, isso para mim não tem preço. Confesso que eu ainda estou flutuando, ainda estou sem entender algumas coisas e isso é normal, porque a gente vai passar a entender com o passar dos dias, o passar das semanas, mas eu tenho certeza que uma hora ou outra tudo vai fazer sentido. E na vida também é assim, no nosso cotidiano. Nem sempre, às vezes, a gente entende as coisas do jeito que elas acontecem, mas uma hora a gente vai entender. A gente vai entender o real significado e o porquê essas coisas aconteceram. Porque tudo vem para nossa vida por um motivo, seja ele bom ou ruim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, deixem um like também. E se você tem alguma coisa para comentar sobre a ayahuasca, se tiver alguma pergunta ou alguma outra coisa assim, por favor, não esquece de me mandar mensagem, de comentar aqui embaixo. Eu vou amar poder compartilhar um pouco mais com vocês sobre a minha experiência e como está sendo essa jornada e essa cura linda da ayahuasca. Um beijo.